Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe também os irmãos que estão conectados pela internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem A Visão de Patmos. No último culto, lemos das páginas 39 a 42. Vamos fazer um pequeno resumo do que lemos. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Aqueles mesmos olhos que choraram na sepultura de Lázaro, aqueles mesmos olhos que não viram maldade naqueles que o crucificaram e antes disse: Pai, perdoa-lhes. Estes mesmos olhos que, quando ele esteve na terra, chorou muito e foi conhecido como o profeta Jeremias era, como o profeta chorão, pranteador. Estes mesmos olhos, desta vez, João vê como chamas de fogo, porque agora ele é um juiz. Aqueles olhos são uma chama de fogo, os olhos do juiz que retribuirá aqueles que o rejeitaram. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 14 também, diz que seus pés são como o latão reluzente. O latão é conhecido pela sua rigidez, pela sua dureza, mas este não é qualquer latão. Este latão foi provado na fornalha, como um latão reluzente quando é provado na fornalha. Apocalipse capítulo 1, versículo 14. E latão, o irmão Brana diz, significa juízo divino. Em João, capítulo 3, versículo 14 ao 19, Jesus diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E em Números, capítulo 21, versículos 8 e 9, diz: E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. A serpente simbolizava o pecado oriundo do Éden, o pecado que começou no jardim do Éden, onde a serpente seduziu Eva, induzindo-a a pecar. A serpente significa isso. E o latão fala de juízo. Quando Elias profetizou que não haveria chuva em Israel, a Bíblia diz que os céus ficaram como latão, simbolizando o juízo de Deus que cairia sobre aquela nação. E a serpente na haste, o irmão Brana diz, é um tipo que Jesus veio realizar na terra. Porque toda vez que você olhava para aquela serpente quando era picado por uma cobra, por uma serpente, você olhava para ela e ficava curado. E essa serpente simbolizava a obra que Jesus veio realizar, porque ele tomou sobre si todo o juízo, ele tomou sobre si todo o pecado, ele mesmo sozinho é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo tomou sobre si todas as nossas iniquidades. Serpente na haste simboliza o que Jesus veio realizar na terra. E um dia desses, esses pés de latão que João viu, estarão sobre a terra, e ele será o juiz de toda ela. Aqui em Apocalipse, Jesus, em seu estado glorificado, se apresenta a João como juiz. Seus peitos, seu cinto sobre os ombros, seus cabelos brancos como a neve, seus pés como latão, seus olhos como chamas de fogo, está tudo simbolizando uma e única coisa, que agora ele é juiz e seus dias de misericórdia estão terminados. Isso foi um resumo que lemos. Vamos retomar a nossa leitura. Paramos na página 42. Sua voz era como a voz de muitas águas. Agora, o que as águas representam? Ouçam em Apocalipse 17:15.
As águas que viste são povos e multidões e nações e línguas. Sua voz era como o som de multidões falando. O que é isto? É o juízo. Veja, juízo de novo. Porque estas são as vozes de multidões de testemunhas, que pelo Espírito Santo, através de todas as eras, têm testificado de Cristo e pregado o seu Evangelho. Será a voz de cada homem levantando-se no juízo contra o pecador, que não acatou a advertência. As vozes dos 7 mensageiros serão ouvidas alto e claramente. Esses fiéis pregadores que pregaram o poder salvador de Jesus, que pregaram o batismo no nome de Jesus, que pregaram o preenchimento e o poder do Espírito Santo, que permaneceram com a palavra, mais do que permaneceram com suas próprias vidas, todos eles foram a voz de Jesus Cristo através de todas as eras. João capítulo 17, versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você já pensou quão apavorante é um homem ser arrastado pelas correntes em direção a uma catarata, sem ajuda? Pense agora naquele rugido, enquanto ele se aproxima de sua segura e certa perdição. E bem exatamente assim está chegando o dia do juízo, quando o rugido da multidão de vozes condenar você por não ter dado atenção antes que fosse tarde demais. Preste atenção nesta hora mesmo, pois neste momento seus pensamentos estão sendo registrados no céu. Lá seus pensamentos falam mais alto do que suas palavras. Como os fariseus que arrogavam-se tanto com suas bocas, mas não ouvindo ao Senhor, seus corações tornaram-se corruptos e maus até que foi tarde demais. Agora mesmo este pode ser seu último chamado para ouvir a palavra e recebê-la para a vida eterna. Será tarde demais quando você se aproximar do rugido das muitas vozes de juízo e perdição. Mas você já notou quão doce e relaxante pode ser o som de água? Eu gosto de pescar e gosto de encostar num lugar onde a água sussurra em ondulações. Eu simplesmente posso me deitar e ouvi-la expressando paz e alegria e contentamento ao meu coração. Quão contente estou por estar ancorado no porto de descanso, onde a voz do Senhor expressa paz, conforme a palavra das águas de separação tem declarado. Quão agradecidos deveríamos ser em ouvir sua voz de amor e cuidado, direção e proteção. E um dia ouviremos essa mesma doce voz falar, não em juízo, mas em boas-vindas a nós, cujos pecados foram remidos por seu sangue, cujas vidas foram cheias do Espírito e cujo caminhar foi na palavra. O que poderia ser mais precioso do que ouvir multidões de vozes de boas-vindas e ser rodeado por aquelas multidões que creram para a vida eterna? Oh, não há nada como isso. Eu rogo que você ouça sua voz e não endureça seu coração, mas o receba como seu rei. Oh, se você pudesse apenas ver isso, foram as águas que destruíram o mundo, mas foram as mesmas águas que salvaram Noé e salvaram também a toda a terra para Noé. Ouça sua voz, a voz de seus servos, enquanto ele chama para o arrependimento e a vida. Na sua destra estavam 7 estrelas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas. Agora, evidentemente, já sabemos pelo versículo 20 o que as 7 estrelas realmente são. O mistério das 7 estrelas são os anjos, mensageiros das 7 igrejas. Agora, não poderíamos aqui cometer erro por motivo algum, uma vez que ele o interpreta para nós. Estes 7 mensageiros são os mensageiros para as 7 sucessivas eras da igreja. Seus nomes não são mencionados, são apenas apresentados como 7, um para cada era, desde a era de Éfeso até esta era de Laodiceia. Cada mensageiro trouxe a mensagem da verdade para o povo, nunca falhando em mantê-la, a palavra de Deus para aquela particular era da igreja. Cada um agarrou-se a isto. Eles foram firmes em sua lealdade para com a luz original. À medida que cada era afastava-se de Deus,
o seu fiel mensageiro conduzia aquela era de volta à palavra. A força deles procedia do Senhor, ou jamais poderiam ter resistido à maré. Eles estavam seguros em seu cuidado, porque nada podia arrebatá-los de sua mão, e nem alguma coisa podia separá-los do amor de Deus, quer fosse doença, perigo, nudez, fome, espada, vida ou morte. Eles estavam verdadeiramente rendidos a Ele e guardados por sua onipotência. Eles não estavam preocupados com a perseguição que vinha ao encontro deles. A dor e o escárnio era apenas motivo para dar glória a Deus por terem sido considerados dignos de sofrer por Ele. E em agradecimento por sua salvação, eles iluminaram com a luz de sua vida e refletiram seu amor, paciência, mansidão, temperança, benignidade e fidelidade. E Deus os apoiou com maravilhas, sinais e milagres. Eles foram acusados de serem fanáticos e santos roladores. Eles foram denunciados por organizações e zombados, mas mantiveram-se fiéis à palavra. Agora, não é difícil levantar-se e manter-se fiel ao credo. É fácil, porque o diabo está bem por detrás de tudo isso. Mas é uma outra coisa ser fiel à palavra de Deus e voltar ao que a palavra originalmente produziu após o Pentecostes. Não faz muito tempo, um homem me disse que a Igreja Católica Romana tinha que ser a verdadeira igreja, uma vez que tinha permanecido fiel ao que cria ao longo dos anos e continuava crescendo e não mudando. Isso de maneira nenhuma é assim. Qualquer igreja com o governo por detrás dela e com o seu próprio credo, que de maneira nenhuma é a palavra, e sem nenhum ministério manifesto para fazer com que o diabo se levante, poderia seguramente ir avante. Esse não foi o critério. Mas quando você pensa naquele grupinho cujos membros foram cerrados, dados por comida aos leões, perseguidos e jogados de um lado para o outro, e todavia permaneceram fiéis à palavra, ora, isso claramente teria que ser Deus. Como eles sobreviveram à sua batalha de fé e prosseguiram serenos. Esse é o milagre. E este conforto não é apenas para os mensageiros das 7 eras da igreja. Cada verdadeiro crente está na mão de Deus e pode extrair do seu amor e poder e receber o pleno benefício de tudo o que Deus é para o crente. O que Deus dá ao mensageiro e como ele abençoa e usa o mensageiro é um exemplo de todos os crentes de sua bondade e cuidado para com todos os membros de seu corpo. Amém. Paramos na página 44. Os irmãos podem colocar-se de pé.